Era para ser um ano de muita celebração, afinal, não é todo ano que uma instituição científica com a importância da Fiocruz completa 120 anos. Um calendário com muitos eventos ressaltando o valor da ciência, da saúde pública. E essa importância histórica da Fundação foi cuidadosamente planejado. Mas a chegada da pandemia, claro, fez com que as atenções da Fiocruz se voltassem imediatamente para o combate ao novo coronavírus. Pesquisas, produção de testes, apoio a iniciativas para controle e prevenção da Covid-19, construção de um hospital especializado em um curto espaço de tempo, porque tempo é vida nesse momento. De maneira imediata, celebrar a história passou a ser comemorar cada vida salva. A Fundação Oswaldo Cruz completa 1 século e 2 décadas fazendo o que sabe fazer de melhor, cuidar da saúde pública brasileira. Hoje o Sala de Convidados é muito especial. A gente vai conversar sobre como a experiência acumulada pela Fiocruz agora se coloca no combate ao novo coronavírus. A partir do Instituto, Oswaldo Cruz botou em prática as grandes campanhas de saúde pública que trabalharam junto com a remodelação da cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos, apesar do momento difícil, estar sim celebrando seus 120 anos. Espero muito que a Fiocruz ela consiga desvendar todos os mistérios, tudo que ainda está ali escondidinho. Nós aqui agregamos todo o esforço dos trabalhadores da Fiocruz para que nós possamos salvar vidas muito diretamente. E para essa conversa nós contamos com doutora Anísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutor Paulo Gadelha, coordenador da estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, e Dr. Paulo Buis, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da instituição e professor emérito da Fiocruz. E a gente adora quando você também participa. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com os nossos convidados. Manda pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou liga pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Não dá para contar a história da saúde pública brasileira sem citar a Fiocruz. E é com mais de 1 século de experiência em pesquisa e cuidado com a saúde coletiva que hoje a Fundação se coloca por inteiro na luta contra o novo coronavírus. Quem chega ao Rio de Janeiro pela Avenida Brasil vê de longe o castelo fincado no alto de um morro rodeado de verde. Esse é o Palácio das Ciências, imaginado por Oswaldo Cruz para ser a sede da instituição que receberia seu nome. E esse é o desenho que o próprio Oswaldo Cruz fez para encomendar o projeto do castelo, que se tornou símbolo da ciência e da saúde nacionais. São 120 anos de história e durante toda essa trajetória a gente pode dizer que a Fundação Oswaldo Cruz tem presença em muitos fatos relevantes, descobertas, pesquisas científicas e relação direta com a evolução das políticas públicas para a saúde no Brasil. Grandes nomes da ciência passaram por esses corredores. Você sabia, por exemplo, que Albert Einstein esteve na Fiocruz em 1925? E existe um registro que foi feito exatamente aqui onde eu estou. A história da Fiocruz se confunde com a do próprio país. Para isso, eu te convido para uma viagem no tempo, antes da existência do Castelo Mourisco e da própria Avenida Brasil. A origem da fundação está no nascimento do Instituto Soroterápico Federal, em 1900, que fabricava soros e vacinas. O Rio era bem diferente do que a gente conhece hoje. A cidade era conhecida como Túmulo dos Imigrantes. Na época, Oswaldo Cruz foi convidado para trabalhar como o que seria hoje o secretário de Saúde Pública do município. O médico propõe iniciativas para acabar com a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. A partir do Instituto, Oswaldo Cruz botou em prática, em 1904, as grandes campanhas, que foram as campanhas de saúde pública, que foram as auxiliares que trabalharam junto com a remodelação da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, era preciso vacinar a população contra a varíola, acabar com os ratos e mosquitos e isolar os pacientes doentes. As medidas não foram bem recebidas por todos. Era um momento onde as técnicas dele eram muito novas, eram pouco conhecidas, onde não existia um processo de divulgação científica como
existe hoje. Então, as medidas dele sofreram muitas resistências, mas, de fato, ele conseguiu transformar a cidade, tanto que em 1908 ele já era um ídolo nacional por ter ajudado na remodelação da cidade do Rio de Janeiro. Todo o trabalho foi feito em conjunto com o Instituto Soroterápico Federal, de onde vinham pesquisas e vacinas. Para além dos muros da instituição, expedições científicas desbravaram o interior do Brasil. E até chegar na Fiocruz que conhecemos hoje, um longo caminho foi trilhado. Na gestão do sanitarista Sérgio Arouca, foram recriados programas e estruturas. Nos anos seguintes, a fundação foi palco de grandes avanços, como o isolamento do vírus HIV pela primeira vez na América Latina. O então presidente da Fiocruz presidiu a comissão da 8ª Conferência Nacional da Saúde, realizada em março de 1986. Esse é um marco na história das conferências, a primeira Conferência Nacional da Saúde aberta à sociedade. O que significa esse conceito de saúde? Que é quase colocado como alguma coisa a ser tingida. Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. É um bem-estar social. A consagração do movimento veio com a Constituição de 1988, quando a saúde se tornou um direito inalienável de todos os cidadãos, como está escrito na Constituição. Saúde é direito de todos e dever do Estado. A Fiocruz ela incorporou vários princípios e valores dos movimentos democráticos da saúde, o movimento da reforma sanitária brasileira, o movimento pela saúde coletiva, a criação do SUS, e ela foi conseguindo construir, incorporar como instituição secular, se renovando ao longo do tempo, se reinventando, respondendo às questões, da sociedade e do Estado brasileiro. Logo nos primeiros anos do século XXI, a Fiocruz ampliou suas instalações, fez grandes avanços científicos, como o deciframento do genoma do BCG, bactéria usada na vacina contra a tuberculose, e seguiu combatendo epidemias. No dia 25 de maio, a Fundação Oswaldo Cruz completou 120 anos. E mais uma vez, a história da Fiocruz se une com a do Brasil, agora no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Dentro e fora do castelo, a Fundação Centenária segue fazendo ciência voltada para a sociedade. Parabéns, Fiocruz, pelos 120 anos. Parabéns ao povo brasileiro que tem essa grande instituição, assim que nós precisamos, apesar do momento difícil, estar assim celebrando seus 120 anos. Eu acho que a ciência ela precisa levar esperança para as pessoas. A Fiocruz tem levado esperança para as pessoas. Doutora Anísia, doutor Paulo Buz, doutor Paulo Gadelha, quero dizer a vocês que é uma honra enorme conseguir reunir vocês três aqui hoje por uma ocasião tão especial. E eu queria começar, doutora Anísia, trazendo uma fala sua, reproduzindo a sua fala na abertura dessa semana de celebração cuidadosa nesse momento, E que realmente achei uma fala muito potente, muito bonita, queria que você comentasse. Você disse que a Fiocruz não pode estar em festa, mas se une a todos nesse pacto em defesa da vida, o único pacto possível para pensarmos o futuro da instituição, do país e um futuro com mais justiça e equidade. Eu queria trazer um pouco dessa sua fala para a gente começar esse programa. Bom dia, Yasmine, a todos que nos ouvem. Um prazer muito grande estar aqui com Paulo Buz e Paulo Gadelha, referências para mim, com quem aprendi tanto sobre Fiocruz e sobre a gestão desses grandes desafios. A fala da abertura dos nossos 120 anos, ela corresponde a uma reflexão que tenho feito com toda a instituição sobre o nosso papel neste momento, que é um marco, uma inflexão em todo o mundo, porque essa pandemia da Covid-19, ela põe a descoberto todos os problemas relacionados a um padrão de desenvolvimento, às desigualdades, e por isso nos projeta cenários de futuro que precisam ser pensados agora se queremos ter algum papel mais ativo sobre esse futuro nessa linha de justiça e equidade.
E no caso da celebração dos 120 anos da Fiocruz, é uma comemoração no sentido que estamos aqui hoje nesse programa. Estamos lembrando juntos, como a matéria inicial nos mostra, uma trajetória de resposta a grandes desafios de saúde, que são também, ao mesmo tempo, desafios que vão muito além do setor saúde, porque a história da Fiocruz, ela não só se confunde com a história do Brasil, mas ela também ajudou a construir esse país, de várias formas, pensando nas suas diferenças regionais, pensando em suas questões socioambientais em saúde, desenvolvendo ciência e hoje pensando de uma maneira ampla a resposta a essa pandemia, que ao chegar ao Brasil se depara com um cenário marcado por desigualdades, por diferenças regionais num país continental, mas ao mesmo tempo tem essa potência do Sistema Único de Saúde, cujo marco de origem é a 8ª conferência que a matéria do programa faz referência ao início. Portanto, é comemorar no sentido de atualizarmos essa trajetória, de lembrarmos juntos e juntos pensarmos o futuro que queremos, né? Com mais equidade, com um sistema de saúde fortalecido e com a ciência e tecnologia como base de resposta a tantas perguntas que permanecem sem resposta em todo o mundo. Com certeza, doutora Anísia. Doutor Paulo Gadelha, em que medida a gente pode comparar, trazer a Fiocruz lá do início do século passado para esse momento e qual é o peso dessa história nas resoluções e enfoques que a Fiocruz dá hoje no combate a essa pandemia? Espera aí que nós estamos... Seu microfone deve estar desabilitado. Olá, Yasmine, a todos e todas que nos acompanham. É um prazer enorme estar com Nízia, que tem liderado uma gestão extraordinária na Fiocruz. Paulo Bus, né? Um irmão, um companheiro de longa data. Né? Eu estava me dando conta que, somados nossos mandatos, né? Na Fiocruz, nós temos 20 anos. E pensando que todos nós somos legado, né, da gestão de Sérgio Aroca, que institui toda a história contemporânea da Fiocruz, e a partir de 1985, nós estamos falando de 1/3 da história da Fiocruz. Então, isso é uma responsabilidade muito grande e um aprendizado enorme, que remete à tua pergunta. Né? Sem dúvida, né, essa instituição nasce respondendo aos desafios da nação, do Estado brasileiro, e as epidemias, né, e a primeira, que era da febre amarela, da varíola e da peste bubônica, foi o grande motor para que pudesse, pela resposta a esse desafio, instaurar essa relação de pertinência central entre ciência, tecnologia, saúde e visão de país e de nação. Isso se reproduziu em outros momentos, a nossa história não é linear, tem momentos de decadência. Durante o regime militar houve a cassação dos 10 mais importantes cientistas, destruição de linhas de pesquisa, e a Fiocruz entrou em decadência. Havia uma manchete no jornal que dizia: Manguinhos, um cadáver insepulto na Avenida Brasil. E foi durante a epidemia de meningite, que colocou uma nova crise sanitária, social e econômica no país, né, que a Fiocruz foi chamada a responder de novo. Então, são a partir desses momentos fortes, constituição do SUS, que a Fiocruz se reinventa e se supera, e nesse momento ela está dizendo isso de uma maneira muito especial. Eu queria estender um pouquinho só o meu tempo, porque esse mote de Em Defesa da Vida me remete a uma frase que eu considero um mantra e que traduz muito o espírito de Manguinhos, que é de Carlos Chagas. Ele diz: não vai demorar que passemos adiante uma bela e forte ciência que faz arte em defesa da vida. E aí está tudo. É passar adiante para gerações, passar adiante para a sociedade, entender a ciência como algo forte para essas respostas, mas também bela e, fundamentalmente, né, fazer tudo o que está na nossa possibilidade de arte e engenho para defender a vida.
Bela fala, doutor Gadelha. E doutor Paulo Buis, a Fiocruz foi designada pela OMS, né, como uma referência em Covid-19 nas Américas. E em que medida isso nos coloca, então, diante da possibilidade de estarmos no mundo nesse momento, junto com outros grandes institutos de pesquisa? Qual a importância disso? O que isso representa para o Brasil e para a Fiocruz nesse momento de pandemia? Bom dia, Yasmine. Bom dia a todas e a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Anísia, minha querida presidente, meu irmão, meu amigo Paulo Gadelha. Fico felicíssimo de ver, o Paulo lembrou bem, os 20 anos que a gente comemora também, de termos ocupado e servido a Fiocruz e a sociedade brasileira como presidentes da Fiocruz. Cada um de nós dois, Paulo, por 8 anos, e a Anísia, por enquanto, por 4, mas eu espero, farei tudo para que ela seja a nossa presidente, completando 8 anos de mandato também, porque o trabalho que ela vem realizando é brilhante, reconhecido no mundo inteiro. Eu tenho recebido comunicações assim, das mais variadas fontes, dizendo, inclusive a mais bonita foi de uma costarricense, doutora Rocío Sáenz, que talvez esteja nos assistindo. Ela disse: Fiocruz, joia do continente. Eu achei isso tão bonito, joia do continente. É uma querida amiga presidente da Aliança Latino-Americana de Saúde Global. Eu queria também dizer isso muito rápido. A cooperação internacional e a dimensão... Acho que tivemos uma... que pena, perdemos o sinal. Espero que brevemente com o doutor Paulo Buis. Desculpa, doutor Paulo, a gente perdeu um pouquinho o sinal, a conexão com você. Você vinha falando dessa conexão internacional, né? Desse trabalho importante feito. Por favor, retoma com a gente. A história internacional do Fiocruz, ela começa no Sol do Cruz. Quando a gente entra no castelo, tem um corredor lindíssimo, né? Com aqueles mosaicos belíssimos. E tem uma série de bronzes na parede que são homenagens da sociedade latino-americana, enfim, dos países vizinhos, dos cientistas, agradecendo a enorme contribuição que a Fiocruz dava na época para os países vizinhos. E até hoje, né, nós somos uma referência na área internacional. A Anísia recebeu essa designação em nome da Fiocruz por parte da OMS, foi do intenso labor que vem sendo feito pela Fiocruz. E eu queria lembrar hoje de manhã mesmo, eu estava numa reunião com a rede de institutos nacionais de saúde, que são pequenas Fiocruzes, vamos dizer, na CPLP, em Portugal, Timor-Leste, nos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde, discutindo a cooperação da Fiocruz em diagnóstico, em pesquisas, em ensino, formação de recursos humanos, né? E também um grande estudo que está sendo conduzido pela Fiocruz, chama Solidariedade, um estudo clínico lançado pela OMS, que é coordenado no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e no seu novo hospital, inclusive, de pesquisa clínica e de assistência, e estendendo agora também para os países co-irmãos da África. Então, a área internacional da Fiocruz, tão bem conduzida há tantos anos, desde o início da nossa história, né, continua vívida e continua servindo e compartilhando conhecimento, formação de recursos humanos, assistência, testes, diagnóstico, etc., etc. Uma vastíssima área de cooperação, e isso nos deixa muito felizes, porque o Brasil acumulou com o Sistema Único de Saúde há 35 anos, que é quase isso, o nosso tempo de existência do SUS, desde a Constituição de 88, a Fundação desempenhou esse papel importante de conexão do Brasil com o mundo.
Doutora Anísia, a fala tanto do Dr. Gadelha quanto do Dr. Paulo Buis traz, numa dimensão bela, né, a amplitude da ciência. A ciência vive um momento já há alguns anos de muito embate, né, muito descrédito, eventualmente. E a ciência tem uma amplitude, inclusive, quando se pensa em ciência social. E muitas vezes a gente pensa em ciência somente na área médica, somente na área química, física, biológica. E eu queria trazer com você a importância da ciência social nesse momento de pandemia e que também reúne áreas em que a Fiocruz trabalha fortemente, né? A Fiocruz não é somente uma instituição de renome nas ciências biomédicas, né? Com certeza. Bom, primeiro temos que pensar que a saúde é um fenômeno complexo e que não pode ser entendida apenas por um campo do conhecimento, por uma disciplina particular. Ela requer esse encontro de abordagens, de perspectiva, porque ao mesmo tempo é um fenômeno biológico, social, ambiental, né, e social entendido em termos amplos. Numa pandemia isso tudo fica mais evidente, né, mas eu diria que vai muito além da questão da epidemia pela disrupção que provoca na vida, no cotidiano, com medo, com tudo isso que nós vimos. Na tradição das ciências sociais, na tradição da história em particular, as epidemias e as pandemias em particular, elas são um ponto de observação, de análise de fenômenos concretos, né, o adoecimento, o medo, o contato, e ao mesmo tempo elas são um ponto de observação de problemas que existem permanentemente, como é o caso, né, da falta de acesso à água, esgoto, desigualdades de acesso e vários outros problemas de natureza social e que emergem numa situação mais dramática como é uma epidemia. Então, na tradição das ciências sociais, são muitos estudos que observam desse ângulo, desde estudos sociais da ciência, né, a resposta científica como também uma construção social, até estudos sobre as mudanças provocadas pela abordagem de doenças e por uma visão mais ampla de saúde. Na Fiocruz, a tradição das ciências sociais remonta, pelo menos a gente poderia dizer, já está presente desde as décadas de 60, 70, a Escola Nacional de Saúde Pública com o Departamento de Ciências Sociais, mas no campo da saúde no mundo foram antropólogos, foram sociólogos que estudaram programas de saúde, estudaram por que eles fracassavam, né? Ideias sobre prevenção que não eram aceitas pela população, porque não correspondiam ao seu modo de vida, à sua cultura, à sua visão de mundo. Mais recentemente, fizemos um esforço enorme interdisciplinar frente à grande epidemia de Zika, em que eu coordeno uma rede internacional e na Fiocruz, que exatamente mobilizou o conhecimento das ciências sociais para entender desde a gênese do problema, né, e como que ele no Brasil teve essa associação revelada, né, com a síndrome congênita, todo o problema das mulheres, das crianças, não é, que nasceram, as desigualdades marcando fortemente esse processo, até mesmo o papel da mídia, né, o papel da comunicação e o papel da ciência de uma maneira geral também vista nessa construção social. E hoje, durante essa pandemia de Covid-19, nós estamos também trabalhando nessa perspectiva, analisando, né, tem todo um grupo também do campo das ciências sociais, analisando as respostas da Fundação Oswaldo Cruz e as várias dimensões do fenômeno, inclusive das medidas que têm já o adjetivo de social, né? Isolamento social, distância social. O que significa isso? Significa que é um momento que, na verdade, se nós pensarmos a solidariedade, é onde a sociedade pode e deve estar mais presente, ainda que com essas medidas que dificultam o nosso próprio programa hoje aqui, né, que está sendo feito dessa maneira virtual. Então, acho que são múltiplas as possibilidades. O que é importante é pensar de uma perspectiva, de fato, interdisciplinar.
só uma questão aí ligada aos estudos do Sistema Único de Saúde, todo o campo das políticas públicas, que são uma tradição na Fiocruz, e hoje nos apontam que para essa epidemia em particular, que vai ter um processo de mais longa duração, como todo mundo está observando, o papel dos agentes comunitários de saúde, né? E essa discussão em particular me toca muito, porque é uma forma de substituir aquilo que aprendemos com o grande George Rosen na história da saúde pública como polícia médica e passarmos a olhar o engajamento comunitário e não a polícia médica como uma possível chave para lidarmos com essa situação até desenvolvermos uma vacina eficaz e segura, e mesmo com a vacina vai ser fundamental esse engajamento da população. Bom, aí... Essa é uma também das ciências sociais. Sim. Agora, nós estamos chegando para o finalzinho já desse primeiro bloco, mas antes de fechar o bloco, eu queria ainda uma fala do Dr. Gadelha e do Dr. Paulo Buis quanto a essa dimensão do SUS que a doutora Anísia está trazendo, né? Assim, a gente hoje vê que o SUS precisa ser fortalecido cada vez mais e que a sociedade começa a dar uma importância maior para esse sistema universal de saúde que é tão primordial. E a doutora Anísia e o doutor Paulo Buis fala da questão das vacinas. O Brasil tem o maior programa de imunização do mundo, em termos numéricos e também em termos de amplitude, né? E qual é a importância hoje da gente ter políticas como essas para a gente poder enfrentar pandemias e possivelmente no futuro ter aí uma vacina contra o novo coronavírus dentro desse programa de imunização? Na semana passada, nós tivemos a Assembleia Mundial da Saúde, pela primeira vez realizada num espaço curto de 2 dias totalmente virtual, mas isso permitiu a participação de chefes de Estado, esteve falando dentro de uma Assembleia Mundial da Saúde, o Emmanuel Macron da França, Angela Merkel, etc., e se discutiu o tema da vacina centralmente, ou seja, o único tema era a Covid-19 e todos os mecanismos, todos os instrumentos e também todos os insumos necessários. O líder chinês declarou que uma vacina produzida na China será um bem público global. Isso é extremamente importante, esse conceito, porque significa garantir o acesso por iniciativa de todos os líderes do mundo, para que, inclusive, os países mais pobres e os pobres de todos os países tenham acesso à vacina, tenham acesso ao medicamento que seja eficaz. Então, também a Angela Merkel, em nome da União Europeia, declarou isso: uma vacina europeia será uma vacina como um bem público global. A única país do mundo que, como sempre, aliás, destoou, foi os Estados Unidos, que se colocou contra essa ideia, no sentido de que exigiria a propriedade intelectual, quer dizer, não abriria a mão às empresas americanas, primeiro. E segundo, a vacina produzida em território americano seria para os americanos. A ideia do America First. E saíram também tentando negociar com empresas alemãs, empresas de outros países, que a vacina fosse deles. Então, eu acho que o grande conceito é esse: a vacina contra o SARS-CoV-2, o vírus que produz a Covid-19, a doença, ela será um bem público global do ponto de vista de grandes atores mundiais. Doutor Gadelha, e de que forma a Fiocruz está nesse momento se encaminhando aí, e se movimentando, com que tipo de ações estamos trabalhando nesse momento para poder trazer para o Brasil essas inovações? Só um breve resumo, no próximo bloco a gente vai estar falando também dessas ações da Fiocruz, mas o que você destaca? Esse é um tema que a presidente Anísia certamente vai falar com muito mais pertinência. Eu queria retomar a questão do SUS, porque é interessante, no período pré-Covid, havia um indicador dos países que estariam melhor preparados para novos agravos de epidemias e pandemias. Os Estados Unidos era o primeiro. Ou seja, e no entanto, a tragédia que nós estamos vendo nos Estados Unidos, tanto pela natureza política, pela forma como foi negado e politizado o enfrentamento, mas também pela fragmentação do sistema de saúde americano. Então, a existência do SUS, ela é fundamental. A gente pode desenvolver um pouco mais isso no segundo bloco.
Com certeza. Gente, a gente vai então parar rapidinho a nossa conversa, mas no próximo bloco, produção de testes, pesquisas e atendimento hospitalar. Como a Fiocruz está trabalhando no combate ao novo coronavírus? Não sai daí, o intervalo é muito rápido, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre os 120 anos da Fiocruz e a pandemia de coronavírus. E para essa conversa nós contamos com a doutora Anísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Paulo Gadelha, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, e Dr. Paulo Buis, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz e diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da instituição. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Está em casa? Aproveita para mandar seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Envie pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou ligue pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Pesquisas nas mais diversas áreas científicas, produção de testes para a Covid-19 e um novo hospital erguido em menos de 2 meses. Como a Fiocruz pode contribuir no combate à pandemia? Há 3 meses, Cláudia Barroso pegou as malas e veio morar dentro da Fiocruz. Assim que o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, começou a produzir os testes PCR, aquele que confirma se o paciente tem ou não o novo coronavírus. Há 32 anos na Fundação, ela conta que essa é a segunda guerra que enfrenta. Logo que chegou aqui, ela foi trabalhar na produção de testes para HIV. Foi muito difícil no HIV, muito, porque não se conhecia nada do vírus também, mas era uma outra forma de transmissão. Mas nós tínhamos uma sentença de morte todos os dias. Diante de uma nova epidemia, para evitar o risco de contaminação no trajeto de casa para o trabalho, em um momento tão importante, um grupo decidiu acompanhar a Cláudia e se hospedar na vila residencial da Fiocruz, a Casa Amarela, um espaço reservado dentro do campus, onde pesquisadores vindos de outros estados costumam se instalar quando visitam a instituição. Uma forma também de preservar a saúde e a família dos profissionais. A gente veio pensando na produção dos kits, para a gente poder dar o nosso melhor, porque por muitas vezes a gente precisou sair daqui tarde para dar conta dessa demanda e por uma questão de saúde mesmo, porque como eu moro com a minha mãe, com a minha avó de 87 anos, minha maior preocupação era nesse ir e vir, né, daqui para casa, de casa para cá, eu me contaminar e levar isso para minha casa. A Fiocruz foi a primeira a produzir os testes PCR no país e é justamente a experiência que contou para que Biomanguinhos conseguisse uma resposta rápida. O teste foi desenvolvido em 40 dias, quando o novo coronavírus parecia ser apenas uma realidade distante e nenhum caso havia sido confirmado no Brasil. Então, essa experiência nos ajudou a ter velocidade para o desenvolvimento, a expertise que o nosso pessoal ganhou, a capacitação que foi desenvolvida internamente, né, nos permitiu desenvolver os testes com essa rapidez. A produção de testes para diagnóstico do novo coronavírus da Fundação está instalada em um labirinto de salas com luz fria e piso emborrachado. Lá dentro, todos precisam usar um macacão especial, máscaras, luvas e toucas. As salas têm pressão e temperatura controladas e algumas chegam a ter 4 portas de proteção. E dá para entender tantos cuidados. A gente mesmo está gravando aqui do lado de fora. Tudo isso é para garantir que nada contamine os kits de testes. Mais de 1 milhão de testes moleculares para o diagnóstico da Covid-19 foram disponibilizados a laboratórios públicos de todo o país. Em março, foram produzidos 12 mil testes. Em maio, esse número subiu para 250 mil testes por semana. A expectativa é que essa produção aumente ainda mais. E em junho nós vamos dobrar a nossa capacidade, nós vamos lançar um turno novo, nós vamos trabalhar 24 horas por dia produzindo. Hoje nós trabalhamos no turno normal, né, de 12 horas, normal que eu digo em 12 horas,
nós vamos dobrar, vamos lançar um novo turno de trabalho e vamos produzir 500 mil testes por semana. A resposta que nós temos apresentado, ela faz jus a esses 120 anos, a tudo que representa esses 120 anos da instituição. Além dos testes, a Fiocruz está trabalhando em diversas frentes de estudo envolvendo a Covid-19. São pesquisas básicas de descobertas sobre comportamento do vírus e interação com humanos, pesquisas clínicas voltadas para tratamento e prevenção e pesquisas que envolvem o impacto da doença na sociedade. Uma outra medida de enfrentamento à pandemia foi a construção emergencial de um centro hospitalar destinado a casos graves. Tudo foi construído em menos de 2 meses. O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas tem 195 leitos e já está funcionando. Os pacientes chegam através da regulação da Secretaria Estadual de Saúde. Eu acho que isso significa todo um esforço da nossa instituição, da Fiocruz, em disponibilizar seus recursos para enfrentar essa pandemia e prestar um serviço para a nossa sociedade, que é um serviço que busca salvar vidas muito diretamente. Nós aqui agregamos todo o esforço dos trabalhadores da Fiocruz, das diversas áreas, para que nós possamos tratar da melhor forma os pacientes e fazer com que muitas vidas sejam salvas. E quando a pandemia do novo coronavírus passar, o hospital permanece. E você se lembra da Cláudia, que conhecemos no início desta reportagem? Ela não tem data certa para voltar a dormir em casa. Mais um capítulo desses 120 anos enfrentando epidemias. Eu espero muito que a Fiocruz ela cresça cada vez mais, que ela consiga desvendar todos os mistérios, tudo que ainda está ali escondidinho em algum cantinho para ajudar o nosso país. Eu acho que essa expectativa da Cláudia não é só dela, não. Muitos brasileiros, nesse momento, têm essa expectativa com a Fiocruz, né? Doutora Anísia, assim, uma coisa importante que eu acho que ela traz também, que a matéria traz na fala, quando diz que o hospital veio para ficar. Ele não é um hospital de campanha, né? Essa pandemia, ela traz uma mudança de perspectiva, obrigatoriamente, né? Não é dizer que ela deixa um bom legado, porque não tem como no meio de tanta dor, mas ela precisa deixar alguma coisa, né? E aí eu pergunto para vocês, o que essa pandemia traz para a Fiocruz em termos permanentes, o que muda, né? Na perspectiva que já era tão evoluída nesse sentido, mas o que ela deixa dentro da Fiocruz para a saúde pública brasileira? Primeiro, assim, é muito importante quando pensamos em legados, experiências tão dramáticas, não é? E eu quero aqui reforçar meu sentimento de grande pesar em relação ao quadro que vivemos no mundo, no nosso país em particular, com a minha solidariedade aos familiares que nesse momento sofrem a perda, né, de entes queridos e os próprios profissionais da Fiocruz que nos deixaram em função dessa pandemia. Quando pensamos em legado, acho que nós temos que pensar essa história múltipla, presente, futuro e passado, que nos permite responder a essa pandemia sem olhar apenas para o seu caráter imediato. Acho que essa é a principal questão. O mundo está vendo já há algum tempo ameaças de pandemia como essa, né, que vivemos agora. De uma certa maneira, fomos surpreendidos pela velocidade do processo e da transmissão, mas há muito a comunidade científica se aprofunda nesse tema das emergências sanitárias, né, e durante o programa já se mencionou algumas. Qual é a questão da história que eu quero colocar aqui? A proposta desse hospital, ela foi possível porque nós temos um instituto de infectologia, que é um Instituto Nacional de Referência para o SUS. Ou seja, nós temos profissionais dedicados, temos um hospital que remonta ao início do século, só que atendendo a um número muito pequeno de pacientes. Então, agora é o momento de associar essa assistência de emergência nesse momento e, ao mesmo tempo, ter uma base.
para que possamos atender a um amplo número de agravos de saúde a partir desse centro hospitalar. E, ao mesmo tempo, é um centro hospitalar dedicado à pesquisa, que vai permitir um impacto para todo o sistema. Qual impacto é esse? Avaliar os tratamentos, os melhores tratamentos para essa e para outras doenças, né? Avaliar não só medicamentos, mas todo o tratamento necessário. Essa doença, ela requer conhecimentos, como já foi falado aqui por nós, de todos os campos de conhecimento, tem muitas perguntas ainda sem resposta, e a clínica é fundamental, né? Faço aqui esse reforço, a importância da pesquisa clínica presente na Fiocruz desde o início do século XX. Foi a pesquisa clínica que ajudou, por exemplo, a compreensão de uma doença que contribuiu para a construção de um campo científico inovador no Brasil, que foi a doença de Chagas. Não é? Nenhum conhecimento pode se dar de forma isolada, e aqui eu falo da integração do laboratório, da clínica, da pesquisa de campo. Então, acho que esse centro realmente veio para ficar e para fortalecer a capacidade do país em termos de resposta a doenças infecciosas, associando a assistência com a vigilância e com a pesquisa clínica, principalmente. Eu acho que é um legado neste sentido. Doutor Gadelha, quer complementar? Eu acho que a Anísia tocou num ponto fundamental, né? E a gente, quando está pensando no Covid, estamos pensando também no mundo pós-Covid, né? Já que houve uma verdadeira disrupção de várias questões, tanto macro quanto mais micro, né? Aí, nesse caso, no caso da Fiocruz, a gente está sempre fazendo esse cotejo entre trajetória e projeto. A trajetória nos dá um acervo, né? Extremamente significativo, não só de resiliência, mas de capacidade de reinvenção nesse momento, né? E aí, quer dizer, essa estrutura e a matriz da Fiocruz, dela diversidade e sinergia das atuações, né? No seu caráter nacional, no seu caráter de resposta a problemas, ela desempenha uma questão central. Certamente, alguns pontos de inflexão acontecerão. Algumas áreas serão mais priorizadas do ponto de vista da resposta, a questão da vigilância, a questão da escala, o projeto nacional, a forma também de lidar com um novo tipo de globalização, e um tema também que cada vez mais preside a discussão e que será importantíssimo a nível de todo mundo, e a Fiocruz está enfrentando isso, é a questão da convergência tecnológica. Ela se mostrou extremamente relevante na forma de aprender e enfrentar as questões do Covid, e ela certamente terá um peso enorme na reconstituição de arranjos organizativos, de projetos da Fiocruz. Dr. Paulo Busch? Eu tenho uma convergência de visão com Nízia e Gadelha, e queria lembrar, acho que é muito importante a gente discutir em que mundo vamos submergir, né? Vamos emergir depois da pandemia. A Anísia deu uma entrevista a um jornal antes de ontem, dizendo exatamente isso, hein? Que mundo será esse? Vai ter que ser um mundo construído e diferente, vai ter que ser um mundo mais solidário, necessariamente, mais inclusivo. A desigualdade terá que ser enfrentada, porque essa desigualdade está também na raiz da pandemia, né? Terá que ser um mundo, portanto, menos desigual, com uma relação com o meio ambiente muito mais cuidadosa, muito menos predatória, porque, na realidade, nós sabemos que na origem desse vírus, dos dois outros vírus pandêmicos, ou meio pandêmicos, que foi com a SARS e a MERS, né, alguns anos atrás, outras viroses epidêmicas, pandêmicas poderão vir exatamente dessa relação seres humanos, ecossistemas e patógenos novos. Essa é uma questão que nós vamos enfrentar com certeza, e o mundo vai ter que sair diferente. Nós estamos trabalhando muito a liderança da Fiocruz no plano mundial, que é um grupo importante que junta academias
de medicina, academias de ciências de todo mundo, junta os médicos do mundo inteiro, que é a Federação Mundial de Médicos, Federação Mundial de Saúde Pública, que eu tive a honra de presidir na década entre 2008 e 2010, e também a Federação Mundial de Enfermeiros em Cuidados Críticos. Esse grupo está em discussão com a OMS e com as Nações Unidas, com a ONU, para enxergar medidas pós-pandêmicas e também durante a pandemia que tenham o foco, a lente da equidade. Quer dizer, se nós não sairmos com uma sociedade mais, vamos dizer, solidária no plano global, e em cada nação, em cada país, nós vamos enfrentar de novo outros problemas. A chance de um mundo menos desigual produzir menos enfermidades, aí está a chave do sucesso futuro quando a gente emergir dessa pandemia. E isso tem muito a ver com a Fiocruz, porque no coração mesmo da Fundação Oswaldo Cruz está a visão dos determinantes sociais, econômicos, ambientais da saúde, e no coração da Fiocruz estão os princípios da ética, da equidade global, da ética, da equidade como um bem da humanidade. Acho que isso nós não podemos deixar de mencionar no momento que estamos refletindo sobre o papel da Fiocruz hoje e no futuro, olhando para o passado, que é essa dimensão que a Nízia colocou agora há pouco na fala dela. E aí, doutor Gadelha, é interessante trazer já nesse momento uma pergunta que veio da nossa audiência aqui, que fala dos objetivos do milênio, da Agenda 2030, que a gente não pode, nesse momento, de forma alguma, perder o foco nesses objetivos, mais do que nunca, né? O Hamilton pergunta para você, ele mandou pelo WhatsApp, considerando a atual realidade brasileira no âmbito econômico, social, ambiental, e sem a participação verdadeira dos movimentos sociais, temos perspectivas de cumprir as metas estabelecidas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não, algumas metas sim, mas o conjunto de metas você vai ter dificuldade, em alguns casos, globalmente, e o país, de fato, do ponto de vista da sua estrutura governamental, ele tem um processo regressivo, né? Um exemplo claro era a Comissão Nacional dos ODS, né, que começou trabalhando de uma forma muito significativa, ela foi descontinuada durante o governo Bolsonaro. E também há contradições fortes com relação ao modelo econômico e várias iniciativas no campo ambiental que nós estamos vendo que se contrapõem a isso que o Paulo colocou. Mas é importante também perceber uma vitalidade enorme de movimentos sociais, de grupos, tanto da área, digamos, social, mais de comunidades, mas também de alguns empresários que estão trabalhando na contracorrente e produzindo situações muito, muito relevantes. Eu diria que esse é um campo de disputa. O mais importante é que os referenciais da agenda, os valores da agenda, a forma como ela trabalha, a interação entre esses fatores, ele é fundamental de nós termos como a maior referência contemporânea, e eles, aplicados à situação do Covid, eles revelam, explicam e nos dão caminhos muito significativos para pensar esse novo mundo que nós queremos. E aí, doutora Nízia, ainda aqui trazendo a participação da nossa audiência, o Eduardo Brandão também encaminhou para a gente pelo WhatsApp aqui do Rio de Janeiro. Diante dessa pandemia que estamos passando, como está o desenvolvimento e a pesquisa sobre uma vacina para erradicar a Covid-19? A Fiocruz está trabalhando com alguma pesquisa nesse sentido? Obrigada, Eduardo. Essa pergunta é fundamental. Tenho respondido muitas vezes a ela. A Fiocruz tem 2 grupos de pesquisa que estão dedicados ao desenvolvimento de uma vacina, são grupos da Fiocruz de Minas Gerais. Nós temos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dedicado à questão da vacina e, portanto, trabalhando com nossa inteligência, nosso conhecimento para esse fim. Ao mesmo tempo, nós recebemos a delegação do Ministério da Saúde, junto com o seu Departamento de Ciência e Tecnologia, para analisar o painel das vacinas candidatas.
não é? São vacinas que, a partir do Fórum Internacional, organizado pela Organização Mundial de Saúde, por várias agências, têm sido acompanhadas por especialistas em todo o mundo. Então, a Fiocruz está com a delegação de analisar qual a vacina que poderá dar um resultado mais rápido, com eficácia, com segurança para a população. Então, são duas frentes muito importantes que se complementam, né? Analisar esse painel de vacinas que estão mais adiantadas do ponto de vista das fases necessárias para a validação de uma vacina, com essa visão, responder o mais rápido possível a esse agravo. E aí, Eduardo, nós temos aqui, de novo, passado, presente e futuro se juntam, porque nós temos a base de Biomanguinhos como Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, vacinas, biofármacos, para essa produção. Então, estamos trabalhando juntos e esperamos poder dar mais essa contribuição tão decisiva nesse momento, pensando o Brasil e pensando também as possibilidades de cooperação internacional já tão bem colocadas aqui, né? Porque a Fiocruz tem a possibilidade de fazer isso, claro que sempre olhando todo esse processo que eu falei, né? E junto com a vacina, os testes, que podemos falar mais depois, que vão continuar a ser fundamentais, integrados ao Sistema Único de Saúde. Teste e uma forma coordenada de testagem, usando a potência do nosso sistema de saúde, mas eu creio que a gente ainda vai abordar esse tema dos testes. Então, doutora Anísia, infelizmente a gente já está caminhando para o final do programa, mas a gente promete conseguir ainda mais um espacinho aí nos próximos programas para estar trazendo isso com mais força. Agora eu quero realmente começar já a caminhar para o final, para dar o tempo que vocês merecem para a finalização desse programa, com uma fala final. Oswaldo Cruz dizia que era um sonho quase realizado, né? E que a Fiocruz é um patrimônio da ciência. Nesse sentido, doutor Paulo Buis, como é que a gente caminha para o futuro, partindo de um momento tão difícil, para onde o senhor vê a Fiocruz caminhando em parceria com a comunidade científica internacional? Bom, eu acho que a primeira sociedade brasileira descobriu de forma impressionante que ela tem um sistema único de saúde valente, comprometido, capaz de responder a muitas necessidades, sobretudo se for adequadamente financiado, adequadamente apoiado definitivamente pelos recursos financeiros, porque a sociedade brasileira descobriu esse sistema único de saúde, que é responsável por 75% da atenção às pessoas. Quer dizer, 3/4 da população brasileira depende exclusivamente do SUS. É um sistema valente, é um sistema sério, tem profissionais de saúde de alta qualidade. É encantador ver, no final da tarde, aqui em muitos edifícios, batendo panela e dizendo SUS, viva o SUS, viva os profissionais de saúde. Isso me emociona profundamente, a descoberta que a sociedade brasileira fez diante da pandemia, que nós temos um sistema único de saúde que vale a pena acreditar, que vale a pena apoiar. E globalmente, mundialmente, eu acho também que a maioria das sociedades, tanto em países desenvolvidos quanto em países de desenvolvimento, estão descobrindo que se nós não tivermos um mundo mais solidário, menos ecoagressivo, se não tivermos um sistema mais includente, com redução das desigualdades econômicas e sociais, ou seja, que é a realidade que nós vivíamos antes da epidemia, se isso não trabalharmos para mudar, muito provavelmente nós vamos enfrentar outros problemas similares e, finalmente, a questão do câmbio climático, que essa realmente é uma pandemia incontrolável e que levará à destruição do planeta. Chamo a atenção disso e espero que a gente consiga avançar globalmente e também no plano nacional, nessas áreas que eu mencionei. Doutor Gadelha? Yasmine, essa imagem que você trouxe do Oswaldo Cruz, ela é muito bonita e muito significativa, porque ele faz isso escrevendo uma fotografia do castelo já pronto. Então, quando ele diz um sonho quase realizado, ele está dizendo, olha, esse castelo que é o grande atrator, que é a grande marca de uma nova ciência, de uma nova saúde pública,
ele é o começo de um sonho que está sempre a se realizar. Então, essa dimensão sempre do desafio, ela está colocada nessa trajetória da Fiocruz. E aí, esses 120 anos, eles mostram para todos nós, né, a importância de instituições, sejam na área científica e tecnológica, seja de outras instituições de caráter nacional, porque as instituições, elas agregam de uma forma muito significativa um conjunto de redes, de questões, que é através delas que nós vamos poder trabalhar e responder esses desafios com um nível de resiliência, com um nível de criatividade, com um nível de resposta que a sociedade demanda. E aí, nesse sentido, né, a Fiocruz tem esse acervo muito forte. E a adversidade, né, ela não é algo per si que se coloca como um bloqueio. A adversidade, ela coloca o desafio, a gente tem superado esses desafios em muitas situações, em conjunturas menores, em grandes marcos históricos, e nós estamos demonstrando isso. Mas fica o desafio para frente, né? Como é que vai ser, após essa tomada de consciência sobre a importância da saúde, a importância do SUS, o quanto isso será um fator permanente e o entendimento que a Fiocruz entrega isso de maneira muito central. Eu acho que há sinais muito importantes dessa consciência. Para encerrar, eu lembrei agora um artigo recente, uma entrevista que o Carlos Gadelha, nosso companheiro aqui da Fiocruz, né, que fez todo um trabalho sobre o complexo econômico da saúde, né, ele mostra que mesmo economistas liberais, né, que antes viam o SUS como algo que não deveria ser parte de um Estado e não teria esse caráter de direito e de resposta, eles começam a perceber e a refazer esse discurso econômico, mostrando que essa área e algumas áreas estratégicas ela tem que ter a presença de um Estado forte, os preceitos constitucionais de direito e a estrutura do SUS tem que ser levada adiante, porque senão nós não temos saída. E isso, a Covid nos chamou a atenção de uma maneira muito, muito impactante. Doutora Anísia. Muita emoção de pensar não só essa história, mas o chamamento para a nossa instituição hoje, para toda a nossa comunidade. Eu quero agradecer também as inúmeras manifestações que recebemos, desde as pessoas nos seus mais diversos municípios no Brasil, até autoridades internacionais, grandes lideranças parlamentares, empresários, movimentos sociais, enfim, eu acho que esse momento não é só da nossa instituição, por isso a nossa instituição é patrimônio da sociedade. E pensando o sonho de Oswaldo Cruz, na linha do que Paulo Gadelha, Paulo Buis colocam, penso muito que a Fiocruz surge também no momento de se pensar o Brasil como nação, com todas as suas contradições daquele início do século XX, país recém-saído da escravidão, país sem autonomia, onde se acreditava não ser possível fazer ciência de qualidade, daí esse castelo, monumento da ciência, mas hoje essa instituição, que era também chamada Escola de Manguinhos, e escola também é um bom nome, que muitas pessoas passaram e passam pela nossa instituição, não só no Brasil, mas na América Latina, na África, enfim, em todo o mundo, e aprendem com ela, como eu aprendi também. Para mim foi uma grande escola, apesar da minha formação acadêmica ter se dado fundamentalmente na UERJ e no IUPERJ. E eu vejo nessa escola algo muito importante para mim hoje, que é o fato desse projeto de país hoje, esse projeto de Brasil, ter na Fiocruz um elemento-chave, nas suas pesquisas, no seu desenvolvimento tecnológico, nos produtos que ela entrega, mas, sobretudo, numa visão de uma integração da instituição com os vários territórios no Brasil. Que nós falamos que o Brasil não é um Brasil, são Brasis. Então, se nós temos unidade e tanta diversidade, a saúde pública e a ciência têm que promover essa equidade no nosso país. Então, quando falamos em equidade, também falamos equidade nessa dimensão do país,
Por isso eu defendo tanto a ideia da Fiocruz como um sistema. Começamos ali como escola de Manguinhos, e essa semana se completou também, claro, foi a comemoração dos 120 anos do Instituto de origem, o Instituto Oswaldo Cruz, né, que eu quero também cumprimentar a sua comunidade, e hoje estamos não só no Brasil, mas com essa forte presença internacional que o Paulo Buis falou, né, que também é caudatária da experiência do início do século, com uma atuação mais organizada em rede. E eu concluo com isso, a Fiocruz não faz nada sozinho. Como dizia João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece amanhã, precisa vários galos. E eu acho que essa é a grande lição da Fiocruz, trabalhar em rede no país e com parceiros em todo o mundo. Eu imagino que e com isso ela vai poder contribuir para um futuro diferente pós-pandemia Covid-19. Que assim seja, doutora Anísia. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje, doutor Gadelha, doutor Paulo Buis, doutora Anísia. E que venham mais 120, 500 anos e que a Fiocruz continue progredindo junto com a ciência, no conhecimento necessário, que é a eterna pergunta, né? Que é o que eu acho que o doutor Oswaldo Cruz quis dizer naquele momento e será eterno, com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. E antes de eu terminar, desculpa. E antes de eu terminar, eu quero também agradecer as assessorias de comunicação da Fundação Oswaldo Cruz, que contribuíram com a produção desse programa e que contribuem muito com a gente. E obrigada a você também que acompanhou a nossa conversa e pode continuar bem informado com a gente. De segunda a sexta tem Boletim Corona ao vivo, às 15h no nosso canal no YouTube, Canal Saúde Oficial, e também às 19h30 na sua TV. Você também se informa com o nosso podcast, o Corona Fatos, nas melhores plataformas. Se cuida, fica em casa e compartilhe o nosso conteúdo. Está tudo disponível no site do Canal Saúde. A gente se vê de novo na próxima semana. Até lá!